Há três temas que eu gostaria de abordar no pronunciamento de hoje. O primeiro deles, eu gostaria de trazer aqui para o plenário um cumprimento especial aos servidores do Prodazem, que comemoraram na semana passada o 40º aniversário da existência dessa instituição de grande importância para o Senado e para a sociedade brasileira. Eu tive a honra de, na condição de vice-presidente do Senado, estar presente a esse ato, que foi aberto com uma belíssima apresentação do coral do Senado, e pude, naquele momento, expressar meu sentimento em algumas palavras para os servidores do Prodazem, que são servidores que contribuem para a excelência desse organismo fundamental para os serviços prestados pelos senadores aqui no Senado. Eu disse naquele momento que, na era da informação em que vivemos, seria inimaginável o pleno funcionamento dos órgãos federados sem a existência do Prodazem. Como imaginar, por exemplo, a montagem e organização do orçamento da União, com toda a sua complexidade, sem a infraestrutura de informática oferecida pelo Prodazem e também pelos diversos órgãos oficiais. Criado para informatizar o processo de elaboração do orçamento, o Prodazem também foi voltado para aperfeiçoar os trâmites inerentes ao processo legislativo e dar agilidade às respostas e demandas por informações de ordem legal e bibliográfica. Em 4 décadas de existência, o Prodazem atravessou e acompanhou com competência e eficiência os avanços da tecnologia da informação. E, nesse período, o processo orçamentário ganhou complexidade tamanha que seria impossível sua realização sem o suporte do computador, da informática, da tecnologia da informação e comunicação. E o Prodazem cumpriu e vem cumprindo seu papel em nível de excelência. Aqui no Senado, a partir de 1981, o Prodazem passou a empenhar-se com afinco para melhorar a atenção a seus principais usuários, que somos nós, os senadores e senadoras. O Prodazem teve importante papel na Constituinte, quando elaborou o sistema que permitiu a informatização de todo o processo, dos projetos das 24 subcomissões, das 8 comissões, das 3 versões da Comissão de Sistematização e da versão final do plenário. Elaborou ainda um banco de sugestões dos cidadãos, ampliando o caráter democrático da Constituinte ao indexar e anexar todas as propostas enviadas pela população. No total, foram quase 73 mil propostas de cidadãos que, assim, puderam participar da Constituinte apresentando sugestões. Nos dias de hoje, o Prodazem atende a todo o Senado, do serviço médico à segurança, da comunicação social aos gabinetes dos senadores, da taquigrafia ao orçamento. Nestes 40 anos de existência, o Prodazem avançou, se consolidou e vem preparando constantemente sua evolução. Hoje, certamente, todos os envolvidos na sua criação e os que nele trabalharam e trabalham, têm motivo de sobra para comemorar e muitas razões para acreditar num futuro de mais e maiores realizações. Dessa maneira, eu trago também aqui para a tribuna do Senado um cumprimento especial para os servidores do Prodazem, com votos de que continuem evoluindo e apresentando soluções práticas para a plena eficiência e transparência dos trabalhos aqui no Senado. E gostaria também, senhor presidente, de fazer uma saudação especial aos alunos de toda a rede federal de educação profissional e tecnológica que participaram no último final de semana em Palmas do 7º Congresso Norte e Nordeste de Tecnologia, de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Esse congresso, que já aconteceu em outras capitais do Nordeste, também já aconteceu uma vez em Belém, aconteceu desta feita em Palmas,
e contou com a participação de alunos do IFAC, que é o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Acre. E vale ressaltar que os alunos do Acre que tiveram assento nesse congresso, todos eles participaram com pesquisas, com estudos, e o critério utilizado pelo IFAC para selecioná-los foi justamente pegar aqueles alunos que tinham trabalhos científicos para apresentar. E dessa maneira eu quero aqui fazer um cumprimento especial aos alunos que saíram na sexta-feira pela manhã de Rio Branco, a partir de um apoio que recebemos diretamente da Força Aérea Brasileira. Faço também um agradecimento especial ao comandante, Tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, que concedeu a essa solicitação do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Acre, permitindo a participação dos alunos do IFAC no 7º Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação Tecnológica. E esses alunos certamente voltarão para as suas casas com uma mentalidade muito mais aberta. A gente ouviu do próprio aluno do curso de Logística, Adalberto Araújo, uma afirmação a respeito do Congresso que nos chamou a atenção. Ele disse: o contato com o trabalhos de outros colegas dos demais institutos federais que irão participar do CONEP irá enriquecer o nosso conhecimento. Então, esses jovens já estão desenvolvendo importantes trabalhos de pesquisa nos campos de Cruzeiro do Sul, Chapuri, Sena Madureira e Rio Branco. Todos eles levaram trabalhos na área de biologia, na área de agronomia, de saúde, para apresentar nesse 7º Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Eu quero parabenizar a todos e, na esperança de que, em 2013, a gente também consiga reunir as condições para a participação de um número ainda maior de alunos do IFAC. Neste ano participaram, inicialmente estavam previstos 25 alunos, que foram acompanhados de 4 instrutores. Alguns deles tiveram, por razões familiares, que desistir de última hora, mas ainda assim participaram 24 entre professores e alunos do Instituto Federal de Educação, e eu quero cumprimentar a todos pelo brilhante trabalho que tiveram durante o 7º CONEP aqui em Palmas. Já que vocês falam de aluno, eu peço permissão para fazer um comunicado só. A presença dos alunos da Escola Classe 33 da Ceilândia, Distrito Federal, do Ensino Fundamental. Vocês estão ouvindo aqui falar da tribuna o senador Aníbal Diniz, do PT do Estado do Acre e vice-presidente da Casa. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Concluindo esse raciocínio, senhor presidente, sobre o Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação Tecnológica, que reuniu toda a rede federal de educação profissional e tecnológica, passo uma mensagem para os jovens. Esses jovens que participaram, estavam sendo esperados 1.700 alunos em todo o país, de todo o país, e a maioria deles com apresentação de trabalhos científicos. Então, uma esperança que renasce num Brasil tão carente de pesquisa e que agora pode começar a partir da educação profissional e tecnológica, também pesquisas que vão reforçar o espírito aguçado do pesquisador para quando eles chegarem também ao nível superior. E dessa forma eu insisto com os jovens que aproveitem da melhor maneira possível esse período de plena energia da vida, que é a juventude, para buscar se aprimorar, para disputar todos os concursos, tentar ingressar numa faculdade, numa escola de ensino profissional e tecnológico. Veja que com o presidente Lula, no início do seu mandato, havia cerca de 100 escolas no Brasil. Depois de 8 anos, esse número aumentou para 400 escolas. E com a presidenta Dilma, o objetivo é chegar a 2014 com 500 escolas de educação profissional e tecnológica. Quer dizer, as possibilidades estão se abrindo e, com
certeza, o jovem que tem a oportunidade de passar por um Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ele sai muito mais preparado para os desafios da vida, e quero desejar a todos que já estão tendo a oportunidade de receber ensino nessas instituições, para que tenham muito sucesso na vida e para que sejam cidadãos conscientes e que contribuam da melhor maneira possível para o engrandecimento do nosso país. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria de voltar ao tema das eleições, que foi tratado pelo meu antecessor, o senador Mozarildo Cavalcante, que é um assunto que interessa a todos os brasileiros, principalmente nas cidades onde está havendo o segundo turno, no próximo domingo, dia 28. Então, teremos no próximo domingo, dia 28, a realização do segundo turno em diversas cidades brasileiras. Vale ressaltar que o Partido dos Trabalhadores está disputando o segundo turno em 22 cidades, entre capitais e cidades de porte médio do interior de estados brasileiros. Muitas das certezas apregoadas ao longo dos últimos meses sobre o resultado das eleições municipais caíram por terra já no primeiro turno, e certamente alguns vão cair neste segundo turno. No primeiro turno, os que vaticinaram que o PT teria um desempenho que o relegaria a um papel menor no quadro político nacional, sofreram eles sim um revés considerável. E quero dizer, senhor presidente, que concedi algumas entrevistas durante minha passagem por Rio Branco, e uma das perguntas que estavam sempre presentes era: o mensalão prejudicou o Partido dos Trabalhadores? A minha resposta é: o mensalão certamente causou alguns constrangimentos e prejuízos para o PT, mas se teve alguém frustrado com o resultado das eleições, foi o PSDB, que depositou todas as suas apostas de que o julgamento das pessoas envolvidas na ação penal 470 iria trazer grandes prejuízos e iria fazer com que o Partido dos Trabalhadores saísse derrotado dessas eleições. E o resultado foi muito melhor do que o esperado pelo Partido dos Trabalhadores. Tivemos 17.300.000 votos que foram recebidos pelo Partido dos Trabalhadores, pelos candidatos do Partido dos Trabalhadores em todo o país. Conseguimos eleger em primeiro turno 8 cidades com população eleitoral superior a 200.000 habitantes, e chegamos ao segundo turno em 22 cidades, sendo a principal delas a cidade de São Paulo, com o ex-ministro Fernando Haddad, que hoje lidera as pesquisas e provavelmente vai ser o prefeito eleito no próximo domingo. O Partido dos Trabalhadores foi o que recebeu o maior número de votos em todo o país. E, ao contrário do que previam ou desejavam formadores de opinião que atuam como porta-vozes do PSDB, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, cresceu 14% no número de prefeituras em todo o país. Hoje, nós do PT administramos 550 cidades, e só no primeiro turno nós conquistamos 625 cidades. Ou seja, o número de cidades administradas pelo PT, que hoje é de 550, só no primeiro turno subiu para 625 cidades, sem contar as prefeituras que haverão de ser conquistadas no segundo turno. Agora, no segundo turno, quando os institutos de pesquisa não têm mais espaço para divulgar resultados que serão contestados pelas urnas, sob o risco de comprometerem definitivamente sua credibilidade, o cenário vai se tornando ainda mais favorável a candidatos do PT. Pela sua importância como maior cidade do país e capital do estado berço do nascimento do Partido dos Trabalhadores, São Paulo está atraindo ainda mais as atenções dos brasileiros nesse segundo turno. No primeiro turno, a reviravolta paulistana surpreendeu aqueles que torciam para que o PT fosse derrotado e os que, a cada eleição neste país, batem na tecla
da perda de força da militância do Partido dos Trabalhadores e da diminuição da capacidade das lideranças do PT. Agora, os números das últimas pesquisas feitas em São Paulo apontam para uma vitória que muitos desdenharam quando o partido e o ex-presidente Lula decidiram por lançar Fernando Haddad, candidato à Prefeitura paulistana. A cada rodada de consulta aos eleitores paulistanos, fica mais clara a possibilidade de vitória do PT em São Paulo. A última pesquisa do Datafolha coloca Fernando Haddad com 49% das intenções de voto contra 32% de José Serra. E mostra ainda que vem se ampliando o perfil dos eleitores que estão optando pelo PT, aumentando a representatividade da escolha pelo candidato petista. Vale ressaltar que o índice de rejeição do Serra aumentou para 52%, de tal forma que, se perguntado os eleitores que de forma alguma votariam em José Serra, já daria uma indicação da vitória de Fernando Haddad. Se computadas as intenções de votos válidos, a diferença pró-Haddad em São Paulo chega a 20 pontos percentuais, ficando 60% para Haddad contra 40% de José Serra. A situação de São Paulo vem se repetindo em muitas outras cidades onde o Partido dos Trabalhadores está disputando o segundo turno. Em Rio Branco, no estado do Acre, o PT e a Frente Popular adotaram a mesma receita que vem dando certo nessas eleições em São Paulo. Como em São Paulo, o PT de Rio Branco optou por lançar nestas eleições um candidato novo, na idade e em disputas eleitorais. E Marcos Alexandre, o nosso candidato, jovem engenheiro, que estreou pela primeira vez na política nessas eleições, vem seguindo a trajetória muito semelhante à de Haddad. No início da campanha, do primeiro turno, Marcos Alexandre mal pontuava nas pesquisas de intenção de voto, mas, apoiado pela militância petista e dos partidos aliados, apoiado também nas excelentes performances tanto do prefeito Raimundo Angelim, da capital, quanto do governador Tião Viana, e principalmente no desejo da população de apostar no novo, Marcos Alexandre terminou o primeiro turno liderando a disputa e passando ao segundo turno, mesmo disputando com um político tradicional, experimentado em várias disputas eleitorais. Marcos Alexandre, do Partido dos Trabalhadores e da Frente Popular, com toda a sua juventude e na condição de um estreante em política, obteve, no primeiro turno, 48,30% das intenções de voto, restando apenas 1,70% para vencê-la no primeiro turno. O segundo turno em Rio Branco está sendo disputado como foi no primeiro, mas com muito envolvimento da militância e das lideranças, tanto do Partido dos Trabalhadores quanto dos partidos que formam a Frente Popular. E a última pesquisa realizada pelo IBOPE, divulgada pelo portal G1, e reproduzida pela TV Acre, que é repetidora da Rede Globo no estado do Acre na última sexta-feira, mostra que Marcos Alexandre continua liderando com 51% dos votos válidos contra 49% dos votos do candidato do PSDB, o Tião Bocalon. Vale ressaltar que no primeiro turno, a diferença foi de 48,30% a 43,7% para Bocalon. E havia uma expectativa de que, com a junção dos demais candidatos derrotados a Bocalon, ele teria a maioria dos votos no segundo turno. Mas o que mostrou a pesquisa é que, apesar de estar sendo uma eleição muito disputada, Marcos Alexandre está na frente, numa prova de que a mensagem passada para os eleitores está sendo compreendida, no sentido de que trata-se de um candidato jovem que tem as melhores propostas e que tem condição de reunir, numa aliança com a população, as condições reais para vencer as eleições no próximo dia 28. Nas 22 cidades
onde está disputando o segundo turno, o PT, pelas últimas pesquisas, tem chances reais de vencer em várias delas. Hoje, pelas pesquisas, a eleição já estaria concluída com vitórias petistas em São Paulo, Santo André e João Pessoa, na Paraíba, onde o candidato petista Luciano Cartacho aparece com 65% da preferência dos eleitores contra 33% do seu concorrente do PSDB. Em Campinas e Fortaleza, o partido está na frente e são duas importantes cidades brasileiras onde o PT também optou pela juventude e está tendo resposta positiva dos eleitores. Em Campinas, o nosso candidato, Márcio Postman, também era um estreante em política e está disputando em pé de igualdade o segundo turno. E até em Curitiba, onde apoiamos o candidato Gustavo Fruit, a vitória também se delineia com base no apoiamento do presidente Lula e de todo o esforço do Partido dos Trabalhadores nessa unidade. Na última sexta-feira, a executiva do Partido dos Trabalhadores avaliou o quadro nacional em clima de grande otimismo, com o PT continuando a crescer nas cidades brasileiras. No Acre, onde já governamos o Estado e a capital Rio Branco, a população que já conhece a maneira petista de governar, com certeza vai optar por mais uma administração comprometida com o desenvolvimento econômico e social, com o bem-estar do povo rio-branquense. Domingo, Rio Branco certamente vai se somar às vitórias petistas que serão colhidas em todo o Brasil. E quando eu falo que o nosso prefeito Raimundo Angelim é um prefeito bem avaliado e reconhecido por todos os moradores de Rio Branco, eu me refiro ao fato de que ele foi, juntamente com o prefeito de Campo Grande, os dois prefeitos melhor avaliados do Brasil, diferentemente do Serra, que em São Paulo conta com o apoio do Kassab, que está entre os piores. Então, no nosso caso, lá em Rio Branco, nós contamos com o apoio do prefeito Raimundo Angelim, que é um dos prefeitos melhor avaliados do Brasil. E isso mostra, na revista Gerente de Cidade, uma reportagem especial, aonde o título é Rio Branco, a lição de sustentabilidade que vem da Amazônia, e procura mostrar o quanto a experiência de Rio Branco no campo da coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, que é um dos problemas dos grandes centros do Brasil, tem uma resposta adequada com o prefeito Raimundo Angelim. De tal forma, senhor presidente, que a gente vem à tribuna para falar do orgulho de contar com as gestões do prefeito Raimundo Angelim na capital Rio Branco, um homem honesto, um professor da universidade que se dedica diuturnamente a enfrentar os problemas da capital Rio Branco, e também com o apoio do governador Tião Viana, que tem se dedicado completamente com o programa Ruas do Povo, no sentido de levar pavimentação a todas as ruas de todos os municípios do Acre. Um desafio muito difícil de ser alcançado, mas que ele está tendo muito sucesso, e a população tem demonstrado uma aceitação importante por essas ações desenvolvidas. Então, dessa forma, contando com esses apoios e a mobilização da militância, estamos muito confiantes de que a gente vai conseguir um resultado positivo com Marcos Alexandre no próximo domingo, dia 28. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que tenhamos todos um final de semana com um domingo de eleições, onde prevaleça a democracia e o respeito às diferenças em todas as cidades onde estarão sendo disputados o segundo turno do Brasil. Muito